Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Seja muito bem-vindo a esse novo capítulo da tua vida, nesse novo dia que você tem a oportunidade de acordar cedo e despertar para a vida aqui no Clube 6 e 33. Esse é o nosso papel, sempre começar o dia com alto astral, com outras informações, com informações positivas, com informações que fazem com que você reflita e também que faz você se tornar uma melhor pessoa. Seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. É um comando mais do que divino, né? Só você olhar para toda a natureza, ela só faz isso. Ela prospera, ela cresce, ela se multiplica. E imagine a gente que é a imagem e semelhança do nosso Criador. E hoje a gente está aqui novamente fazendo e dando sequência a uma história comprida que a gente está vivendo, que são os 42 capítulos do livro de Jó. E a gente vai agora dar continuidade nesse nosso programa. A gente vai sempre ler o capítulo e depois do capítulo a gente vai trazer as nossas considerações, as nossas observações, a gente vai trocar ideias sobre essas oportunidades que a gente tem de aprender com esse livro milenar, que é um livro interessante, que tem códigos bons aí. E a gente está vendo essa nossa história, a história de Jó, né, para a gente entender como esse cara conseguiu superar aqueles desafios que foram colocados na vida dele, o quanto a gente se identifica, porque a gente também tem esses desafios e às vezes a gente não quer tirar o melhor aprendizado, a gente quer tirar, quer se aliviar logo das dores e nem sabe que são elas que fazem com que a gente se lapide, com que a gente se torne melhores pessoas. Então seja bem-vindo você nesse nosso Clube das 6h33, que é esse acordar cedo fisicamente para a gente despertar mentalmente para uma vida maior e muito melhor e com um pouco menos de sofrimento e com melhores momentos, se possível for, né? Isso só depende da gente. Então hoje no capítulo 34 do livro de Jó, a gente vai continuar lendo, está indo para a fase final, são 42 capítulos que a gente está aqui junto, acompanhando e fazendo essas leituras. Nesse capítulo a gente vai ver que o jovem Eliú, que é um cara que estava questionando Jó, nos capítulos anteriores, ele continua ali o seu discurso, né? Ele fica enfatizando a justiça de Deus e o julgamento divino. Ele argumenta que Deus é justo em todas as ações e é essa percepção que eu tenho também, por pior que possa parecer, ele tem a justiça ali certinha, não tem como errar. Mas a gente tem que tirar bastante aprendizado dessa dinâmica e aplicado na vida real, no dia a dia. Não que aquela vida não tenha sido real, mas a gente tem que trazer no contexto de 2024, que é o ano que a gente está. Então vamos olhar isso que foi escrito, sei lá, milhares de anos atrás, com um olhar, com uma mente aberta, com os ouvidos seletivos e o coração ensinável. Então eu vou fazer a leitura agora do capítulo 34 de Jó, são 37 versículos, e aí a gente cai para dentro da nossa análise, do nosso estudo, para a gente entender um pouco dessa mensagem e saber o que ela nos reserva hoje para que a gente se torne melhor seres humanos, sempre um pouquinho mais do que a gente foi no dia anterior. E aí eu pergunto, vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Tá tudo... o som não tá atrapalhando, a musiquinha de fundo não tá atrapalhando? Me deixa saber, manda um joinha aqui para mim, por favor. E aí assim a gente vai começar a nossa leitura de hoje, né? Obrigado, Cici, nossa musa da positividade. E agora a gente vai estar aqui iniciando a leitura do capítulo 34. Então Eliú continuou dizendo: escutem as minhas palavras, vocês que sabem tantas coisas. Ouça-me, vocês que tanto têm entendimento, pois o ouvido prova as palavras, assim como a língua saboreia a comida. Avaliemos o que é justo, decidamos o que é bom, pois Jó disse: eu tenho razão, mas Deus me negou a justiça. Será que eu deveria mentir e dizer que sou culpado? Meu ferimento é incurável, embora eu não tenha cometido nenhuma transgressão. Que homem é como Jó, que engole a zombaria como se fosse água.
Ele está na companhia de maus feitores e se ajunta com os maus. Pois ele disse: o homem não ganha nada em tentar agradar a Deus. Por isso, escutem-me, homens de entendimento. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Pois ele recompensará o homem conforme as suas ações e trará sobre ele as consequências dos seus caminhos. A verdade é que Deus não faz o que é mal. O Todo-Poderoso não perverte a justiça. Quem encarregou da terra e quem o designou sobre o mundo inteiro? Se ele fixasse sua atenção neles e recolhesse o espírito e o fôlego deles, todos os humanos morreriam juntos e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você tiver entendimento, preste atenção a isso. Escute atentamente o que eu digo. Será que alguém que odeia a justiça pode governar? Você condenaria um poderoso que é justo? Será que você diria ao rei: você não presta por nada? Ou aos nobres: vocês são maus? Há um que não mostra parcialidade a favor de príncipes, nem favorece os ricos ou os pobres, pois todos eles são trabalhos das suas mãos. Eles podem morrer de repente, no meio da noite, estremecem violentamente e falecem. Até os poderosos são removidos, mas não por mãos humanas, pois os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há escuridão nem densas trevas, onde os malfeitores possam se esconder, pois Deus não determinou um tempo para o homem, apesar de ser perante ele em julgamento. Ele destrói os poderosos sem necessidades de investigação e coloca todos no lugar deles, pois sabe o que eles estão fazendo. Ele os derruba durante a noite e são esmagados. Ele os golpeia por causa da sua maldade num lugar onde todos podem ver, porque deixaram de segui-lo e não fazem caso de nenhum dos seus caminhos. Fazem com que o pobre clame a ele, de modo que ele ouve o clamor dos desamparados. Quando Deus fica em silêncio, quem pode condená-lo? Quando ele esconde a face, quem pode vê-lo? Quer seja para uma nação, quer para um homem, o resultado é o mesmo. De modo que o ímpio não pode governar, nem preparar armadilhas para o povo. Pois será que alguém dirá a Deus: fui punido, embora eu não tenha feito nada de errado? Mostra-me o que deixei de ver. Se fiz algo errado, não farei isso de novo? Será que ele deveria recompensá-lo segundo o que você quer? Se você rejeita o julgamento dele, você é quem deve decidir, não eu. Então diga-me o que você sabe tão bem. Os homens de entendimento me dirão: qualquer homem sábio que me ouve. Jó fala sem conhecimento, e suas palavras não demonstram entendimento. Que Jó seja provado até o limite, porque as suas respostas são como as dos homens maus. Ele acrescenta revolta ao seu pecado, bate palmas com desprezo diante de nós e multiplica suas palavras contra o verdadeiro Deus. Olha que interessante aqui nosso estudo de hoje, esse Eliú, que é um jovem que está pedindo permissão no meio das pessoas mais sábias a mostrar um ponto de vista, e ele, com toda reverência, com toda humildade, ele convida os sábios e os entendidos a ouvirem essas palavras com busca de sabedoria e entendimento. Então, se a gente for fascicular os versículos, a gente vai ver que ele mostra que ele tem uma confiança naquelas palavras dele. Então, mesmo... Oi, mãe? Pode, se você consegue voltar logo? Porque eu tenho a Tati pediu para eu atender ela aos 8 lá no França, tá bom? E aí, pessoal, então o que a gente estava falando aqui? A gente tem que mostrar o interesse de entender que os homens também têm um ponto de vista e pode nos surpreender. Então, o benefício que a gente encontra aqui, já logo no comecinho,
é isso que eu sempre falo para vocês, terem mente aberta, um coração ensinável. Então, quando você começa a desenvolver essa mente aberta e receptiva, a gente pode ter uma compreensão mais profunda sobre essas questões da vida e da espiritualidade. Como Jó, o que está vivendo, a gente vai ver que Deus é um Deus perfeito, mesmo que se desdobre em situações que a gente não faz nem ideia. Como é que eu estou passando por isso? Foi o que o Jó está questionando. Teoricamente ele não tem a perspectiva, não tem a visão. E Deus, ele já sabe os nossos planos antes mesmo da gente nascer. Por isso que é interessante vocês entenderem sobre o tal do livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio ele tem um poder absurdo de tirar a gente do sofrimento. Porque o sofrimento que a gente está vivendo, ele tem muito a ver também com o nosso agora. Tem coisas que sim, são extremamente desafiadoras. Se eu estou com uma situação que faz com que o meu corpo dói, presta atenção nisso, você não consegue pensar em outra coisa. Então, quando você está, por exemplo, com uma cárie gigante doendo o seu dente, que você não consegue pensar em outra coisa a não ser na dor do seu dente. E aí você precisa, de repente, de uma forma mecânica, buscar uma ajuda para aliviar aquela dor, para que sua mente ela alivie e seu espírito também perceba que você está numa outra frequência. Então, quando você vai no dentista, você vai lá, aquela dor, aí ele dá uma anestesia, aí ele começa a trabalhar dentro do teu dente, e aí você pega aquela situação, passou um dia depois que você já foi ao dentista, aquela dor não aparece mais, aí eu pergunto para você, e aí, cadê aquela dor? Né? Como é que você tá? Melhor? Ela fala, cara, eu nem lembro mais a dor. É assim que funciona a vida, a gente vai passar por momentos de dores, né? Assim como o Jó tá passando, assim como o Eliú tá apontando essas coisas. E o questionamento que você tem que fazer não é sobre o certo e o errado. Ah, é porque ele tá acusando que Jó pecou e aquela coisa toda. Eu falo para você o seguinte, não é questão sobre certo e errado, é questão do que é que você tem que aprender. O que está faltando de entendimento para você? É nesse sentido que você tem que começar a desenvolver tua mente, a trabalhar suas percepções e a construir para dentro de você um fato diferente. Então, quando você começa a rejeitar situações, parece que quanto mais você rejeita, mais pior ela fica. Quanto mais você rejeita, mais aquilo cresce. Então, em vez de você rejeitar, passe a aceitar. Já estou acreditado, fala o seguinte, aceita que dói menos. É uma forma de você aliviar essas situações. E esse menino, ele começa a trabalhar esses questionamentos, né, dentro disso com um intuito, né, de cultivar uma atitude mais de compaixão, uma empatia, fortalecer os relacionamentos e promover uma harmonia, né, nessa parte humana, porque tem gente que acha que sabe tudo, tem gente que tudo para ela também é uma situação e aí nenhum outro ponto de vista é válido. E isso acontece às vezes com pessoas que são muito categóricas com essa parte religiosa, traz o tema muito fortemente. E eu falo para você, eu gosto de uma frase do Raul Seixas que é o seguinte, que ela abriu bastante a minha mente a partir do momento que eu era muito rígido em algumas coisas, e quanto mais rígido eu era, mais fácil a gente de quebrar. E quando você começa a ter uma mentalidade mais aberta, não estou falando que eu vou aceitar qualquer coisa, eu preciso ponderar dentro dos meus paradigmas, que era uma frase da música do Raul Seixas, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Quem tem uma velha opinião formada sobre tudo é uma pessoa que está fadada ao insucesso. Eu não estou falando para você mexer nos seus valores, eu não estou falando para você, tem várias coisas que são diferentes, mas você tem que saber, até uma coisa que eu tenho escrito no meu livro da reprogramação comportamental positiva, ele tá, depois eu pego e mostro para vocês, tem uma página no livro que eu fiz um gráfico que ele é muito simples para você entender algumas coisas. Então são 3 círculos, né? Então tem um círculo maior, um menor e um pequenininho. Esse círculo pequenininho no meio, que é uma bolinha desse tamanho, é tudo o que você sabe. Nesse círculo pequenininho. Aí tem um círculo maior que envolve essa tua bolinha,
É um círculo que você sabe, que outras pessoas sabem, mas você não sabe. Por exemplo, eu sei que o médico sabe alguma coisa que eu não sei. Eu sei que o bombeiro sabe alguma coisa que eu não sei. Eu sei que o advogado sabe. Eu sei que o pedreiro sabe alguma coisa que eu não sei. Então, tem uma pequena bolinha que é o que você sabe que você sabe. Tem outra bola que é bem maior que aquela, que é o que você sabe, que os outros sabem que você não sabe. E aí tem uma bola que vai pro infinito, que é um conhecimento que você não faz nem ideia que exista. Mas isso não quer dizer que você não possa acessar e transformar suas percepções. Então saiba disso, que você é uma pessoa que não sabe quase nada do que tem nesse planeta. E aí tem gente que se diz muito especialista na própria Bíblia, tem gente que acha que viveu tipo assim, não sabe o que é viver naquela época, quais são os costumes, como é que é aquelas coisas todas, e aí a gente tem que levar no pé da letra em 2024. Não, peraí, vamos lá, pessoal, vamos começar a discernir, vamos começar assim a trazer os conhecimentos e a praticar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Então esse menino, ele traz um sangue novo nessa discussão de Jó, né? E ele ali, na metade desse capítulo, ele enfatiza sobre, ele argumenta que Deus não age com injustiça, e que ele é imparcial aos seus julgamentos, e que ali as pessoas é que são responsáveis pelos seus atos. Então, quando você começa a encontrar que Deus é perfeito, ponto, para de atribuir as merdas que você vive para uma punição divina. Na verdade, a regra é bem clara: você faz, você colhe. Não importa se você está fazendo de uma maneira inconsciente, você vai colher. Então, o teu papel é despertar a tua consciência. O teu papel é você começar a perceber novos níveis de situações que você não percebia antes. Por isso que lá longe, no final da Bíblia, no Apocalipse 3, tem uma frase assim: eis que bato a porta, se quiser deixa eu entrar. Não é Deus que vem aqui bater na tua porta. É você mesmo com o teu próprio nível de consciência querendo despertar. E aí você fala, opa, peraí, como é que é esse movimento? Por isso que está aqui. São poucos e bons. Parabéns vocês que estão aqui agora fazendo dedicando um pouquinho do teu tempo para essa tua evolução. Escreve. Vocês não vão ser nunca mais o mesmo quando vocês colocarem um pouquinho desse entendimento. É uma opção tua, você podia estar fazendo nada, você podia estar tomando café, você podia estar vendo o feed, passando aqui por aqui, mas você decidiu estar aqui. Então não é por acaso, aproveite isso e comece a trazer para um novo nível de consciência. Por isso que lá em Apocalipse 3 está escrito, eis que bate a porta, se quiser deixa eu entrar. Tem vários sinais acontecendo na tua vida, tem várias mensagens claras. Só que naquele ditado que o popular fala o seguinte: pior cego é aquele que não quer ver, não é? Então para de ser cego, presta atenção na comunicação que esse universo tem trazido para você. É o todo querendo chamar atenção para de você, só que ele não vai se materializar, vai vir, Gustavo, olhe para lá. Não, não é assim. A gente tem que ter um bom senso, né, pessoal? Que precisa sair desse estado de zumbi que você acorda, paga a conta e vai dormir. Para! A vida é muito mais do que isso. E a vida, ela é algo que te chama para uma autorresponsabilidade. Por isso que aqui tem poucos e bons. Aqui, essa informação que a gente compartilha todo dia é para todos, mas não é para qualquer um. Porque não é qualquer um que está preparado. A maioria das pessoas adultas, elas são crianças e fogem de responsabilidade, porque criança só faz o que gosta e o adulto faz o que tem que ser feito. Enquanto você for criança buscando somente o que você gosta, ou comer somente o que é gostoso, ou fazer tudo que é gostoso, você vai se danar até a hora que você vira um adulto e começa a fazer o que tem que ser feito. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Até o último dia da tua vida você tem que fazer o que tem que ser feito, e nem sempre o que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito é gostoso.
E nem sempre o gostoso ele é bom e te desenvolve. Presta atenção nisso. Mas quando você faz o que tem que ser feito, ele é tão gostoso que vai passar a ser tão bom que você vai ver que as coisas vão se transformar. Assim é o universo da academia. Quando você começa a academia, não é gostoso. Mas você começa depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, você vê o resultado. Fala, pô. Aí você começa a criar um hábito e você começa a criar uma dinâmica. Fala, caramba, que gostoso. Aí quando você não vai, você sofre. Porque você viu o ganho, você caminhou com aquilo, você transformou seus hábitos em um novo hábito que é saudável, que não era gostoso, mas ele começou a ficar. Então é assim a vida também. E aí a gente olha essa situação de Jó, ele só está trazendo para a gente consciência, porque é uma situação desgraçada que ele está passando. Parece desgraçada, é sem a graça de Deus. Mas olha que interessante, Deus ele dá de graça. Ele dá essa misericórdia divina, mesmo para aquele que não merece, ele dá. Ele é de graça. Por isso que fala assim, quando as coisas são de graça, é pela graça. É de graça que a gente faz isso. Então, pela graça dele, quando ele termina esse capítulo 34, ele conclui o discurso, ele fica desafiando Jó a responder, declarando a intenção dele falar a verdade. Eu não acredito que Jó não esteja falando a verdade. Ali está tendo um monte de discernimento, um monte de pontos de vista diferentes, e é isso que acontece também na tua família, é isso que acontece no nosso país e no nosso planeta. São essas divergências de pontos de vista que trazem guerra. E se as pessoas tivessem entendimento que a maior guerra que a gente tem que travar é a gente com a gente mesmo, aí a gente vai mudar esse planeta. Então, eu tenho certeza que amanhã, no capítulo 35, a gente vai começar a ver também coisas diferentes. E a gente vai começar a partir para uma transformação. Você vai ver. É fato. Por isso que eu falo para você, às vezes, você precisa saber o final do filme. Para quê? Para que você aguente o processo. Então, se eu já sei, eu vi o final do filme, aí qualquer outra coisa que passar, ele com certeza vai ser muito mais fácil de ser tolerado. Eu não estou falando para você aceitar as merdas da vida, mas é para você buscar um entendimento e saber que por trás de qualquer situação que seja de maior sofrimento que você esteja passando, só tem um único propósito: te tornar um ser humano ainda melhor. Não tem outra coisa. Pode ser o pior ser humano que pisou nessa terra. Tem um cara e diversos outros que foram considerados tiranos. Tem pessoas hoje vivendo nesse planeta Terra que faz tirania. E ainda por cima eu vou dizer para você com toda a tranquilidade do coração, essa pessoa está se tornando uma pessoa melhor. Por incrível que pareça. Esse é o propósito de quem pisa nesse planeta Terra. Assim é sobre você versus você mesmo, e você vai ver que você tem que ter um nível de consciência onde você faz as suas melhores escolhas e através das suas escolhas você vai tirar seus aprendizados. Não tem jeito, você está todo segundo escolhendo. Você está escolhendo estar aqui escutando, ou você poderia sair. Você está escolhendo ficar rodando feed ou fazer alguma leitura de um livro que seja saudável. Você escolhe com constância. Então, quanto mais melhores escolhas você fizer, mais resultados bons você vai ter. E a escolha está intimamente ligada com uma coisa, com a tua inteligência. A inteligência que é gerenciar internamente, que é justamente você fazer as melhores escolhas para você. Então, atenção. Preste atenção nas suas escolhas. E eu vou falar para você, escolha ser feliz, escolha ser um eterno aprendiz, escolha viver bem, escolha ser uma pessoa que contribui mais do que é contribuído, escolha ser uma pessoa que perdoa mais do que seja perdoado, escolha ser uma pessoa que compreenda mais do que seja compreendido. Você vai ver a tua vida mudar. E o meu desafio de hoje para você, no dia de hoje, é justamente isso. Perceba no teu dia padrões repetidos que você não percebia antes. Perceba no seu dia de hoje o que vai se repetir de ontem. E aí, dentro dessa percepção, se você tiver um pouquinho de pingo de despertar de consciência, faça algo diferente. Experimente. Não importa se você vai errar, porque o erro é a base do aprendizado.
Vai, levanta, volta e continua essa tua jornada. Quem tá dentro aí, bota um joinha. Quem tá dentro de fazer com que você observe os seus comportamentos que foram repetidos e você ajustou hoje. Quem está dentro, mostra atitude e coloca um joinha aqui nos comentários para que você se comprometa com a única pessoa que é importante nessa terra, que é você. Você bem, seus filhos vão estar bem, a sua família vai estar bem, seus pets vão estar bem, tudo vai estar bem, seus clientes vão estar bem. Então é isso aí. Vocês são mulheres de atitude, parabéns. Por vocês, e na verdade é por mim que eu faço isso, mas vocês me estimulam a fazer. De si, parabéns, vocês são mais foda do que vocês imaginam. E bora amanhã para o capítulo 35, esteja aqui no nosso Clube 6:33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Vem! E se vocês quiserem chamar pessoas para fazer parte desse seu processo, chamem. Mas lembre, essa caminhada é sozinha, não importa quem é que está junto, importa é você estar determinado a caminhar. E o resto vai com certeza se unir e a gente vai fazer um grupo muito forte de pessoas com o mesmo propósito. Então, a gente finaliza hoje esse nosso encontro. Desejo que você faça um dia maravilhoso, um dia abençoado e que você seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Até amanhã, nesse mesmo hora, nesse mesmo canal, para a gente estudar novas coisas e ficar cada vez melhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.